Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Saudamos a todos os nossos telespectadores com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é mais um programa Palavra da Fé. O objetivo do programa Palavra da Fé é pregar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e levar uma mensagem de edificação, exortação e consolação para todo o povo. Este programa é apresentado semanalmente às segundas, quartas e sextas-feiras às 17 horas. Gostaria de informar que também esse programa pode ser acessado através do site www.tvmaceo.com. Gostaria de agradecer também agora aos nossos patrocinadores, ao grupo Verdes Mares, do Dr. Rafael Tenório, pela brilhante colaboração, à Clínica Consulvet, do Dr. Edinaldo, à Escola Cecília Meirelles, da professora Marluce Firmino, e também ao grupo TV Maceió, representado pelo professor Cajueiro, a senhora Dona Delma e doutor Antônio Cajueiro Júnior. A todos vocês nós queremos agradecer de coração. E nós cremos, segundo a palavra de Deus, que vocês vão colher a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Agora nós teremos a oportunidade de trazer uma mensagem ao coração de todos nós, cujo título é O Amor Incondicional de Deus. Esta mensagem está baseada no livro do Evangelho de São João 3, verso 16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, este versículo é considerado por muitos como se fora um resumo de todo o plano de Deus para o homem perdido. Se não houvesse mais nenhuma escritura e tivesse este verso, capítulo 3, verso 16, nós teríamos, portanto, um guia para nossas vidas. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por quê? A ponto de entregar seu próprio Filho para morrer em nosso lugar,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para nós entendermos este amor incondicional de Deus, é necessário que nos reportemos ao passado, ao início. Então nós temos que voltar para onde? Para o livro de Gênesis. E está lá no início que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e disse para o homem que ele dominasse a terra, dominasse as plantas, os animais, a natureza. E disse mais o seguinte: tudo aqui está disponível para você, você vai ser o meu administrador. Eu lhe dou toda a autoridade, inclusive para você nomear os animais, as plantas, tudo. Agora, por questão de segurança, do próprio bem do homem, o Senhor disse: tem uma árvore plantada lá no meio do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma do fruto desta árvore, não desobedeçam, porque no dia que vocês comerem deste fruto, desta árvore, certamente vocês morrerão. Deus não criou robô, Ele criou o homem livre. Deus quer que você e eu obedeçamos a Ele, não com medo de castigo, nem por meio de prisões. Ele quer que o nosso coração esteja disponível para obedecê-lo espontaneamente. E o que é que aconteceu? O homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, pelo menos nós poderíamos numerar 4 coisas terríveis que aconteceram para toda a humanidade e para toda a criação. Não só foi para o homem. A primeira foi a morte espiritual. O que é morte espiritual? É a separação, é o afastamento do homem de Deus. Mas por que esse afastamento? Meu querido, o pecado é incompatível com a santidade de Deus. E a desobediência é um pecado grave. Está lá escrito em Isaías 59, que o pecado traz a separação do homem de Deus. A morte espiritual. Com a morte espiritual, o homem perdeu a blindagem espiritual que ele tinha. Ele podia falar francamente com Deus a qualquer hora do dia e da noite. Ele tinha uma proteção que foi perdida. E como segunda consequência, grande consequência do pecado, veio exatamente a doença. Você que está me ouvindo, a doença foi, a semelhança da morte espiritual foi imediata. Na mesma hora, o diabo que veio para roubar, matar e destruir, está lá em João 10:10, a primeira parte A. Na mesma hora, o homem recebeu uma doença chamada medo. Está lá em Gênesis 3:10. Se você quiser abrir sua Bíblia, está lá. E você sabe que os médicos cientistas hoje dizem que todos os transtornos da ansiedade, que eles enumeram mais ou menos 6, síndrome do pânico, síndrome pós-traumática, de estresse pós-traumático, da ansiedade generalizada e outras fobias, aqueles que não creem nem em Deus, que são cientistas da área da psiquiatria, eles chegaram à seguinte conclusão: todos esses distúrbios, inclusive também as doenças psicossomáticas,
são causadas pelo medo. Então as doenças não vêm de Deus. De Deus só vem o que é bom. Porque o verso João 10:10, a parte B diz, se referindo a Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. A terceira coisa que aconteceu com o homem devido à sua desobediência, devido ao pecado, foi exatamente o caos na natureza. Então, como vocês estão prestando atenção, a primeira causa foi a morte espiritual, a segunda a doença e o terceiro mal causado pela desobediência do homem foi o caos na natureza. Muitas pessoas pensam que a natureza veio do nada, mas a natureza maravilhosa foi feita pelo nosso Deus. Tudo está interligado às coisas naturais e às coisas espirituais. Então, o que foi que aconteceu? Eu vou dar uma simples pincelada, porque o tempo não é possível para nós nos aprofundarmos. Você sabia que Deus criou os animais? Eles eram mansos? Eles não eram carnívoros? Eles não viviam se matando uns aos outros? Tudo isto é consequência do pecado. Colocado por quem? Pelo diabo que veio para roubar, matar e destruir. As plantas, não tinha nenhuma planta venenosa, não existia espinhos, não existiam cardos na plantação. Deus, quando terminou de fazer tudo, inclusive depois que ele fez o homem à sua imagem e semelhança, está lá em Gênesis 1:31, diz, e viu Deus que tudo que foi feito era muito bom. Muito bom, não precisa de melhorar. Já é perfeito, já é completo. Como consequência do caos da natureza, foi a terceira coisa terrível que aconteceu neste mundo. No início, antes do pecado do homem, não existia terremoto, não existia maremoto, não existia tsunami, não havia enchente. Tudo isso é consequência do pecado, da desobediência do homem. E finalmente, querido, você que está me ouvindo, a quarta consequência foi exatamente a morte física. A morte física não aconteceu imediatamente após o pecado de Adão e Eva. Porque somente alguns anos depois foi que Abel foi assassinado pelo seu próprio irmão. E Adão veio morrer já com 900 e por aí, mais de 900 anos de idade. Mas preste bem atenção. De toda, vamos dizer, o sumário de todas as consequências malignas do diabo, pela desobediência, do pecado, é exatamente a morte espiritual e a morte física do homem. E eu digo, depois da morte física do homem, não existe mais salvação para o homem. Então é por isso que o versículo que nós estamos servindo de base para essa pregação de hoje, o amor incondicional de Deus, é João 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Meus amados, nós sabemos que Deus colocou desde o início, aqui à sua direita, o caminho do bem, e à esquerda
ele mostrou o caminho do diabo que veio para roubar, matar e destruir. E como eu já disse no início, Deus não criou nenhum robô. Ele nos criou livres, pensantes. E Ele quer que nós façamos a escolha por nós mesmos. Não é sob pressão. É por isso que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você está procurando outro caminho, meus amados, você não vai encontrar Deus que se encontra lá no céu aguardando por nós. Esta vida, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós sabemos de algumas entrevistas de pessoas ricas, mas que ele não tem a mínima ideia do que é a vida espiritual. Eles estão pensando que esta vida se resume apenas a 90, 100 anos ou 110 anos de vida. E eu pergunto a você que está me assistindo: o que são 110 anos de vida em comparação com a eternidade, que nunca terá fim? E é por isso que nós estamos aqui pregando para vocês. Ainda há tempo de vocês escolher o caminho certo. E qual é o caminho certo? Não existe outro. Existe um ditado popular que diz: todo atalho vai dar na venda. Pode ser até verdade, mas para chegar a Deus não existe atalho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse, a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. O Senhor Jesus Cristo já disse mais: se creres, vereis a glória de Deus. Se creres, ainda que estejais morto, viverás. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus. Quando Ele deixou toda a sua glória, todo o seu poder, toda a sua fama, e veio ao mundo como um homem, e morreu na cruz do Calvário, derramando seu sangue, para que você que está me ouvindo e eu tenhamos a vida eterna. Nós não precisamos fazer nenhum sacrifício mais. Ele já fez um único sacrifício, mas que foi capaz de trazer o resgate, que trazer de volta a vida eterna que nós havíamos perdido lá no Éden, quando Adão resolveu desobedecer a Deus e obedecer a Satanás, que veio para roubar, matar e destruir todas as vidas. E quando você confessa o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem uma série de benesses, de virtudes que você poderá usufruir. Não é só a redenção eterna quando você morrer, mas você já tem direito a andar em saúde divina. A palavra de Deus em Isaías 53, 4 e 5, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, vocês sabem que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico que mais descreveu sobre detalhes a respeito de curas e a respeito da salvação da humanidade. E está lá em Isaías 53, 4 e 5, se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo já tomou sobre si todas as nossas dores. Ele levou as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados, o verbo está no passado. Nós somos salvos e nós fomos sarados. Jesus Cristo não vai voltar para salvar ninguém, nem para curar ninguém. Cabe a mim e a você que está
ouvindo agora esta palavra, a você receber a salvação e receber a cura. A salvação também dá direito à libertação. Meus amados, como eu disse no início, o medo é a base das doenças psicossomáticas que afligem milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. São doenças que você vai para o médico, ele pede endoscopia, pede radiografias, pede ressonância magnética e não existe nada. A doença não existe sob o ponto de vista físico. São as doenças psicossomáticas e elas são causadas pelo medo. E o medo eu já mostrei aos senhores, que está lá em Gênesis 3:10, que o medo vem do diabo. E a palavra de Deus diz ao contrário do medo que veio do diabo. O Senhor Jesus Cristo disse que eu vos dei espírito de ousadia. O que é ousadia? É o contrário do medo. É o contrário do temor. Eis que vos dei espírito de ousadia, de amor e moderação. Então, doenças terríveis são causadas pelo medo. O diabo põe o medo na nossa mente. E aquilo que é uma coisa que não existe, nós aceitamos a mentira do diabo. E nós começamos a pensar, realmente eu acho que eu estou sentindo isso e assim por diante. E eu quero lhe dizer que o Senhor Jesus Cristo veio para vos libertar. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não se amoldeis ao padrão deste mundo. Ou seja, tudo que o diabo diz que é certo, você não se amolde porque é errado. E o Senhor Jesus Cristo ainda nos dá uma dica. Como é que você deve proceder para não se amoldar ao padrão deste mundo? É renovando a sua mente. Como é que você pode renovar a sua mente? Pela palavra de Deus. Ou seja, você sabendo aquilo que Jesus já deixou, as ferramentas para você se defender das mentiras, das pressões que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, aí você vai começar a saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para mim e para você. Leia Romanos 12:1 e 2, que você vai ter a certeza de que isso o Senhor Jesus Cristo já se preocupou em trazer para todos nós. O amor incondicional de Deus, que nos traz a salvação, através de seu Filho Jesus Cristo, Ele também nos dá direito, além da redenção, da saúde divina, da libertação, mas também da provisão. A Bíblia é muito clara quando ela diz: nunca vi um justo desamparado. Você que está me ouvindo é justo? Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus? Não se preocupe com seus filhos. Ensine a palavra ao seu filho e ele nunca vai mendigar o pão. A palavra de Deus diz 4 vezes: o justo viverá da fé. Meus amados, a fé é o oxigênio espiritual do homem. A palavra de Deus diz em Hebreus 11:6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode orar de joelhos 6 horas por dia,
Você pode orar em línguas 4 horas por dia. Não estou dizendo que não é bom, não é muito bom. Mas se você não tiver fé, você não está agradando o seu Deus. Porque é pela fé que nós somos salvos. Efésios 2:9 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Que coisa maravilhosa. Vocês já imaginaram se a nossa salvação, a nossa redenção, o direito de morar eternamente com o Senhor, num reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo, um lugar onde não há tristeza, não há dor, não há sofrimento, não há morte, mas nós só pudéssemos ir para isso se nós tivéssemos que pagar. E as pessoas pobres não teriam direito à salvação. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo a mim e a você: é pela graça. Não paga nada. Mas preste atenção, o Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço. Está lá em Colossenses. O Senhor Jesus Cristo pagou a promissória. Era um débito grande que a humanidade tinha. E Deus não age na ilegalidade. Deus tinha poder para exterminar com Satanás e todos os demônios que se rebelaram contra ele. E destruir toda a humanidade. Mas o amor de Deus incondicional. Ele arquitetou um plano maravilhoso. Ele mandou o seu próprio filho vir e pagar essa dívida, morrendo na cruz do Calvário e derramando o seu próprio sangue. Vocês estão vendo agora aqui nesse slide. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento. Entendimento é da sua mente, é da sua alma. Não ouça o que o diabo coloca no seu ouvido. As mentiras. Porque o diabo é o pai da mentira, é o mentiroso. Ele mente desde o início. Nunca se firmou na verdade, é o que a palavra de Deus diz. Mas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Preste atenção. A vontade de Deus tem que ser boa, mas ainda tem mais coisa. Ela tem que ser também agradável ao nosso Deus. E concluindo, a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Meu amigo, se você pensa que a perfeita vontade de Deus, a boa e agradável vontade de Deus para a sua vida, é você ser um milionário, para viver com extravagâncias, viver nos frutos da carne, nas obras da carne, com relações sexuais ilícitas, dominado pelos vícios, pelo alcoolismo, por drogas. Não é isso que Deus quer que você seja. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você ande no fruto do Espírito, que são o amor, a paz, a alegria, bondade, fidelidade, benignidade, longanimidade para com seu próximo. Domínio próprio. Esses são os frutos do Espírito. E quando nós confessamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser imediatamente uma nova criação. O Espírito Santo imediatamente sela seu espírito e começa a habitar na sua casa, no seu corpo. E você aí então vai ser ensinado pelo Espírito Santo. E você vai começar a exteriorizar através das suas atitudes amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Em nome de Jesus Cristo.
Se você ainda não fez a confissão, faça agora. E diga onde você estiver: eu agora confesso o nosso Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E creio que Deus restou Jesus Cristo dentre os mortos em meu coração. Se você fez essa oração, você é uma nova criação. Você faz parte da família de Deus. Você fez a melhor opção de sua vida em nome de Jesus. Agora nós queremos dizer a você que está nos ouvindo que não desligue. Nós teremos um pequeno intervalo para nossos patrocinadores e um período de louvor e adoração. Mas não desligue, que nós teremos o último bloco, cujo título, você que vem nos assistindo já sabe, é o seguinte: Histórias que Edificam. Aguarde. Sou um barco no meio do mar, e o vento que me leva é Jesus. Sigo em frente, atrás não vou olhar. O céu é a minha direção. Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os teus planos pra minha vida sei serão perfeitos. Teu caminho, tua vontade, por te amar, Senhor, aceito. Calo meu querer para ouvir o que Deus quer. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os teus planos pra minha vida sei serão perfeitos. Teu caminho, tua vontade, Senhor, aceito. Deixei o meu cais, estou longe em alto mar. Deixei tudo pra trás quando ouvi a sua voz. Reina em mim, Senhor Jesus, e me leva às águas tranquilas. Senhor, reina em mim, Senhor. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os teus planos pra minha vida sei serão perfeitos. Teu caminho, tua vontade, Senhor, aceito. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Os teus planos pra minha vida sei serão perfeitos. Teu caminho, tua vontade, por ti
Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. De volta ao programa Palavra da Fé. Gostaríamos de dizer que o programa Palavra da Fé ele é apresentado às segundas, quartas e sextas-feiras às 17 horas pela TV Maceió, canal 22 da NET. Este programa também poderá ser acessado através do site www.tvmaceió.com. Gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, ao Grupo Verdes Mares, Dr. Rafael Tenório, a Clínica Veterinária Consulvet, Dr. Edinaldo, e a Escola Cecília Meirelles, da professora Marluce Carvalho Firmino. E também queremos agradecer de coração ao Grupo TV Maceió, representado pelo professor Paulo Cajueiro, a sua diretora, Dona Delma, e ao doutor Antônio Cajueiro Júnior, que tem sido nossos parceiros, nossos companheiros, nossos amigos, e tem sido, vamos dizer assim, um braço forte que Deus colocou nas nossas vidas para nos ajudar neste programa. Então nós somos gratos a Deus, a todos vocês. Agora, queremos dizer que nós fazemos parte da Igreja Evangélica Verbo da Vida Praia, localizada na Avenida Jatiuca, número 457. Os nossos cultos são regularmente às terças-feiras, quintas-feiras às 20 horas, domingo pela manhã às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e à noite às 18h30, culto evangelístico. Agora, o segundo bloco, histórias que edificam. Alguns anos atrás, exatamente em 1954, um navio de guerra da Inglaterra vinha lá do Extremo Oriente, trazendo uma grande quantidade de soldados que estavam voltando para a Inglaterra. E durante a viagem, de repente aconteceu uma grande explosão naquele navio. E após essa explosão, o fogo se propagou com uma rapidez tremenda. Em poucos minutos depois, praticamente metade daquele navio estava sob controle, sem controle, dominado pelo fogo. E o comandante daquele navio começou a tomar os procedimentos necessários de resgate. E um dos procedimentos que ele fez foi falar para todos os soldados que eles se dirigissem para o deck do navio, ficassem em fila e parados, aguardando ordens que seriam dadas a seguir. E depois ele começou a dar ordem
para que determinado grupo se dirigisse para o local tal, para subir no bote tal e assim por diante. Então, tudo foi feito cronometrado, obedecendo às ordens de comando. Quando o último bote de salvamento foi preenchido, principalmente, os primeiros botes, aliás, de salvamento foram preenchidos pelas mulheres, pelas crianças e pelas pessoas que tinham alguma deficiência física. Mas quando o último bote de salvamento foi preenchido e colocado ao mar, ainda restavam 300 soldados. E aquele comandante deu ordem para que eles rapidamente fossem apanhar a prancha de madeira, principalmente do dormitório, dos guarda-roupas, e depois voltasse para o deck. E ordenadamente fossem descendo após terem retirado toda a sua roupa pesada, já tinham colocado o colete salva-vida, segurando as pranchas e descendo e ficando todos juntos, cerca de 300 soldados. E ele deu uma ordem: está proibido de vocês procurarem os botes que já estão lá no mar, porque eles já estão com a carga completa, eles não podem receber mais ninguém. E não se preocupe que brevemente um cargueiro já está chegando para salvar e resgatar todos vocês. E conta aí a narrativa daquela história, que aqueles 300 soldados, mesmo sem estar dentro de um bote, que é muito mais seguro, eles ficaram juntos, segurando pranchas de madeira e aguardando. Em menos de meia hora, todos os soldados, todos os tripulantes, de um número de 1.515 tripulantes e viajantes e soldados, todos foram salvos. Não se perdeu ninguém, porque houve obediência por parte de todas as pessoas à ordem de comando. Meu querido, você que está me ouvindo, nas coisas naturais são assim, funciona. E ninguém se perdeu. Imagine nas coisas espirituais. Vocês estão lembrados quando Deus falou para Adão e Eva que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? E o que foi que aconteceu? Satanás, usando um animal, a serpente, convenceu a Eva de ela não ouvir a voz de Deus, que não tinha mal nenhum de comer aquele fruto. E o que é que acontece? Aquela mulher foi enganada. Ela viu que o fruto era muito agradável à sua vista, ao seu paladar e para dar conhecimento. E ela comeu o fruto. Ela pecou, depois deu a seu marido. E o resultado, meus amados? A colheita foi terrível para toda a humanidade e para todos nós. Como eu expliquei na ministração, o amor incondicional de Deus. Porque houve morte espiritual para toda a humanidade. Então, meus amados, é melhor obedecer ao mandamento do Senhor Deus. Outro caso também foi da esposa de Ló. A esposa de Ló recebeu ordem de Deus. Deus falou para Abraão: avise. Ló era sobrinho de Abraão. E Abraão disse: olha, nós vamos ter um livramento, porque essa cidade de Sodoma e Gomorra vão ser destruídas pelo fogo. Só que nós não podemos olhar para trás. Temos que sair correndo sem olhar para trás. E aquela mulher não obedeceu. E ela foi fulminada, ela foi queimada completamente. E virou, vocês estão vendo aí o slide, mostrando uma estátua de sal. Ou seja, a desobediência
leva a nós escolhermos as coisas que não nos agradam. Há coisas terríveis e que podem ser eternas para o resto da vida. Vocês estão lembrados de Saul, que desobedeceu, o rei Saul, desobedeceu a Deus e perdeu o seu reinado? Vocês estão lembrados de Ananias e Safira, já no Novo Testamento, que eles mentiram ao Espírito Santo? E aquele casal foi fulminado porque desobedeceram a Deus, mentiram ao Espírito Santo. Enquanto isso, nós podemos verificar, podemos enfatizar pessoas que obedeceram a Deus. Algumas delas não eram nem da linhagem de Abraão, ou seja, que tinham direito, o povo escolhido de Deus. Vocês estão lembrados do um grande general sírio chamado Naamã, que ele invadiu Israel, e depois, quando ele ganhou a guerra, ele depois resolveu voltar para a Síria, e ele levou consigo uma adolescente como sua escrava para ser empregada lá de sua esposa. E aquela menina, quando chegou lá na Síria e viu aquele seu chefe, seu senhor, quando tirava aquelas vestes de general e vestia a roupa de casa, ela percebeu que aquele general chamado Naamã, ele era leproso. E ela disse para sua esposa: se meu senhor voltasse lá em Israel e conhecesse o profeta, ele seria curado. E Naamã, que não era da descendência de Abraão, não tinha uma aliança com Deus. Ele creu, ele obedeceu numa palavra que uma menina lhe dissera. E ele foi e recebeu a cura. Então, meus amados, nós temos que obedecer à palavra de Deus, se nós queremos a salvação e queremos estar sob a proteção do nosso Deus. Também uma meretriz chamada Raabe, ela também não era da descendência de Abraão. Ela tinha um prostíbulo exatamente em cima de um muro muito largo que existia na cidade de Jericó. E quando os espias de Israel chegaram lá e pediram asilo àquela mulher, ela não só deu asilo, mas guardou eles. E sabe o que aconteceu? Os homens de Deus que prometeram a ela que se ela protegesse eles, nenhum mal aconteceria com ela. Quando houve a queda de Jericó, aquelas muralhas que caíram, Raabe e toda a sua família foi protegida. E por incrível que pareça, aquela mulher foi tão abençoada que ela faz parte, preste bem atenção no que eu vou dizer, a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Messias, tem lá o nome de Raabe, que faz parte da geração, da genealogia pela qual o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Então, você que está me ouvindo, aquelas pessoas, 1.515 pessoas foram salvas, porque todas resolveram obedecer ao comandante. E nós citamos agora pessoas que desobedeceram a palavra de Deus e colheram a morte. Mas as pessoas que obedeceram foram curadas e foram salvas. Então, vamos obedecer a palavra de Deus, em nome de Jesus. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu quero agradecer mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Grupo Verdes Mares, Colégio Cecília Meirelles, Clínica Consulvete, e também ao Grupo TV Maceió, professor Cajueiro, a senhora Dona Delma e o doutor Antônio Cajueiro Júnior, por tudo que vocês têm feito por nós. Nós somos gratos a todos vocês e ao nosso telespectador. Esse programa vai ao ar às segundas, quartas e sextas, às 17 horas.
a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja agora com todos que estão nos ouvindo, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Clínica Veterinária Pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Clínica Veterinária Pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Respeitável público, com vocês um espetáculo de ofertas inacreditáveis, facilidades mágicas, condições tentadoras, ofertas mirabolantes. Será que você vai fazer o melhor negócio? Pode se divertir com as brincadeiras que você vê por aí, mas na hora de fechar negócio, venha para a Casa das Tintas, a opção certa para você. Casa das Tintas entende de tinta e impermeabilizantes, sempre perto de você. Você já viveu momentos em que faria tudo para parar o tempo. A vida é assim, feita de instantes raros e decisivos. Você não pode parar o tempo, mas pode usá-lo a seu favor. Hospital do Coração de Alagoas, preparado para atender emergências cardíacas 24 horas por dia. Um lugar seguro para quem não pode perder tempo.